Olá, meus amores, saudade de vocês. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para as nossas aulinhas. Espero que vocês estejam acompanhando, hein? Vocês estejam estudando, lendo a palavra, né? Acompanhe os vídeos, tá bom? É muito importante para que quando a gente puder se encontrar novamente, a gente esteja todo mundo sabendo de tudo, né? Que a gente estudou. Se a gente tiver que fazer algum testezinho, né? A gente tá todo mundo sabendo, entendeu? Isso é muito importante. Isso é uma questão de amor também, amor pela palavra, né? Amor pela igreja, pelos trabalhos, tá bom? Então, queridos, vamos à nossa aulinha de hoje? Hoje nós vamos aprender, né? Dentro da nossa lição, sobre uma palavrinha muito importante na vida de todos os cristãos, de todos nós, né? Uma palavrinha que nós devemos guardar no nosso coração, gravar no nosso caráter. Olha só, sabe qual é ela? Lealdade. Lealdade. Você já ouviu falar dessa palavra? Aposto que já, né? Mas às vezes a gente não sabe. Falando leal, desleal, leal, desleal. Mas não sabemos realmente, né? O que é ser leal. Você é leal com sua família? Com seu Deus? Com seus amigos? O que é ser leal, tia? Então vamos lá? Vamos aprender? Ser leal é ser, uma pessoa fiel. Fiel. Uma pessoa leal, ela é fiel, né? É fiel a Deus, né? É fiel ao papai e à mamãe, é fiel aos amigos, entendeu? Uma pessoa leal, ela também é uma pessoa dedicada. Dedicada. Dedicação é uma coisa, né? Que é primordial. Aquilo que você vai fazer, tem que fazer com dedicação, entendeu? Outra coisa, uma pessoa fiel é uma pessoa que, cumpre as promessas. Gente, se você prometer alguma coisa, cumpra, hein? Porque eu vou te falar, não tem coisa pior no mundo do que alguém prometer uma coisa pra você e não cumprir, né? Aposto que vocês já passaram por isso, né? E a gente, né? Vocês não entendem porque vocês são crianças, mas nós adultos, nós sofremos muito, principalmente com os nossos políticos, que prometem as coisas e não cumprem. Mas isso não vem ao caso, né? Nosso trabalho aqui, nosso estudo aqui, não tem a ver com política. Vamos estudar, né, a palavra de Deus. Então, vamos ser pessoas leais, né? Por que eu trouxe essas palavrinhas, né? Pra gente compreender a lição de hoje. Olha só. Qual é o tema da lição? Jesus no jardim. Que jardim? Qual jardim, tio? O jardim Getsemane. Entenderam? A palavra está no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 30. Acompanhe na Bíblia de vocês, tá? Isso é muito importante. Veja só. Lá no início, no versículo 30, fala o seguinte, E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, nós já sabemos que o jardim Getsemane ficava onde? No Monte das Oliveiras. Isso aconteceu logo depois, né, da Páscoa. Quando Jesus celebrou a Páscoa lá com os discípulos, né? E aí, logo depois, ele chamou os 12, né, para ir com ele para o Monte das Oliveiras. E o que eles foram fazer no Monte das Oliveiras? Olha só, gente. Orar. Eita, palavrinha boa essa, né? Oração, queridos. Orar é uma coisa que nós temos que aprender e temos que fazer
fazer com que a oração faça parte do nosso dia a dia. Tem que ser assim uma constante na nossa vida, a oração. E eles, né, foram com Jesus. Jesus chamou eles por quê? Porque Jesus estava passando por um momento muito, muito difícil. Era um momento ali, né, em que ele estava ficando muito entristecido. Por quê? Porque já estava se aproximando a hora em que ele seria, né, levado para sofrer o que ele sofreu, né? Vamos lá? Vamos aqui para a palavra. Aí tá. Quando eles chegaram lá, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Queridos, e aí, ali, né, a partir dali, os 12, né, dos 12 ele separou, chamou três deles, né, para ir com ele. Vocês lembram da nossa aulinha sobre as pessoas, que eu falei sobre pessoas mais chegadas, né? Adivinha quem? Não, adivinha não, né? Não é de adivinhação, porque nós estudamos, então quem estudou, né, aprendeu. Quem eram os discípulos mais chegados de Jesus? Quem era? Lembraram? Então tá, a tia vai, né? Quem não lembrou, a tia vai falar Pedro, Tiago e João. Então, Jesus chamou eles para ir, né, ao jardim com ele. Por quê? Por eles serem mais amigos, né, mais chegados. Então, né, e ali era uma hora que Jesus precisava, né, estar junto. E aí, olha só. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que se cumpra a tua vontade. Qual era o cálice? Era o cálice da morte, né, que Jesus ia sofrer, né, de todo aquele sofrimento, né, de toda aquela dor que ele ia sofrer, né, de carregar uma cruz que representava os nossos pecados. Era o peso daquela cruz foi o peso do pecado por mim, por você, por todos nós, né? E quando Jesus saiu para ir orar, para fazer essa oração, né, ele se distanciou um pouco dos três. E aí, depois de 1 hora, ele voltou. Isso quando ele se distanciou deles, ele falou o que para eles? Ó, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, ele pediu para que eles vigiassem, ficassem alerta, ficassem orando. Mas aí 1 hora depois, quando Jesus estava lá orando, né, se derramando, né, toda a sua dor, né, o que foi que aconteceu quando ele voltou? Os três estavam fazendo o quê? Estavam ajoelhados orando? Não. Sabe o que eles estavam fazendo? Ó, dormindo, gente. Tá. Aí Jesus fez o que? Repreendeu. Jesus falou com eles, ó, não podem vigiar nenhuma hora. Pudestes vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, a gente tem que estar sempre vigiando, né? Sempre em oração, sempre buscando ao Senhor. Como é que a gente vai vigiar, né? Como é que você costuma, né? Vigiar, ficar alerta. Lendo a palavra, orando, jejuando. Tudo isso é uma forma, né, de você estar alerta, né? Lendo, buscando o Senhor, se tornando mais chegado de Deus. Então tá, Jesus pegou, voltou,
a orar novamente, né? Se distanciou de novo, né? E pediu para eles continuarem orando. Quando Jesus voltou novamente, eles estavam fazendo o quê de novo? Dormindo. Isso aconteceu, né? 3 vezes. As 3 vezes, quando Jesus voltava, eles estavam dormindo. Dormindo. Sabe, queridos? Nesse ponto aí, vocês acham que eles foram leais? Quem acredita que eles foram leais? Não foram, né? Eles não foram leais. Por quê? Eles foram com Jesus para quê? Não foi para orar? Para orar. Mas eles não cumpriram a promessa de orar. Eles também não foram, dedicados, né? Porque o que eles fizeram? Dormiram. Então não foram dedicados. Então com isso, né? Naquele momento eles não foram fiéis, né? Com o que eles prometeram, não foi isso? Então, eles foram leais? Não foram leais, né? Mas Jesus sabia que eles, né, queriam ser leais. Mas, infelizmente, eles falharam. E é o que acontece com muitos de nós. Nossa, tem muriçoca aqui, viu? Tá mordendo meu pé. Então, eles foram desleais naquele momento. E assim, infelizmente, né, nós seres humanos, acontece muitas vezes, né? Já aconteceu isso com você? De você prometer uma coisa, né, e não cumprir, ou ter que se dedicar a algo, né, e não fez, né, ou fez mal feito, né, não fez como deveria ter sido feito, né? Isso às vezes pode acontecer, né? Infelizmente, mas Jesus, ele sabe, né, que o cristão, ele quer ser fiel, né? Isso, na verdade, é o que a gente tem que buscar, né? Ser sempre fiel a Deus, né? Ser sempre leal com Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus, né? E aí, quando Jesus voltou dali, logo depois chegou, né, o discípulo que traiu Jesus. Aquele que ia trair, né? Judas. Chegou, né? E deu um beijo, né, no rosto de Jesus. Por quê? Porque foi o combinado dele com os soldados. E aquele que ele beijasse seria Jesus, né, que deveria ser preso. E aí levaram Jesus, prenderam Jesus naquele momento. O que aconteceu naquele momento? Pedro, né, ficou irado, enfurecido, sacou a espada, né, e cortou ali a orelha do servo, do sumo sacerdote. Isso não foi bonito, né? Porque Jesus sabia que aquela situação tinha que se cumprir. Tinha que ser cumprido, por quê? Para que a humanidade inteira, né, pudesse ter livre acesso ao Pai. Mas Pedro, né, até naquele momento não entendeu, ficou enfurecido, né? E aí cortou ali, né, agiu com violência. De maneira nenhuma nós devemos agir dessa forma, com violência, viu, crianças? Nunca. Porque a violência gera violência. Entenderam? A gente jamais. A gente tem que orar pelas pessoas, né? Pelos que nos perseguem, as pessoas que não gostam da gente. A gente tem que orar. Orar. Jamais revidar desta forma. Revide com oração, tá? Então, aí tá, né? Jesus repreendeu a Pedro, né? Repreendeu a Pedro, porque ele não deveria ter feito aquilo, né? E aí, o que aconteceu? Todos ali ficaram atemorizados, com medo, né? E aí se dispersaram, fugiram. E Pedro, né, seguiu a Jesus distante, né? À distância, foi seguindo Jesus. E quando chegou lá no palácio, Pedro ficou lá entre os servos, servos, né, os empregados, né, do palácio. E aí, né, alguém lá dentro dos servos, né, uma mulher chegou e falou assim, apontou para ele: aquele
ali estava com ele. Aí ele falou assim, eu não conheço. E aí depois, logo depois, né, a serva novamente falou assim, não era você? Você não é um discípulo dele? Não conheço. Não sei do que você está falando. E aí depois ele saindo ali foi pro pátio, lá pro meio do pátio, se esquentar na fogueira, né? Aí chegou alguém de novo e falou assim, este é um deles, é um discípulo dele. Ele, não conheço este homem, já falei. E aí o que aconteceu? Logo em seguida o galo cantou, como Jesus tinha prometido, né? Tinha falado, né? Prometido não, tinha falado que ia acontecer. Ele previu, né? E aí Pedro caiu em si. E aí começou a chorar, porque por ele ter sido desleal, né? Porque naquele momento ele foi desleal. Porque como ele prometeu, né, que jamais negaria, então ele não cumpriu, né, o que ele prometeu. Não é verdade? E ele também não foi fiel, né? Porque ele poderia ter falado assim, sim, eu sou um discípulo dele mesmo, né? Mas pelo medo, né, por causa do medo, ele negou a Jesus, né? E aí Jesus ficou ali preso, né? E foi levado, né? Sofreu, né? Por nossos pecados. O peso do pecado do mundo inteiro estava sobre ele. Então, amados, meus queridos, o que nós temos, qual é o sentido da lição de hoje, né? Nós temos que ser fiéis a Deus, né? Temos que ser leais, né? A Deus, a obra de Deus, né? A casa de Deus. Leais em tudo, né? Temos que nos dedicar. Se você vai para a EBD, então seja dedicado. Estude a palavra, né? Estude as lições, sabe? Seja dedicado. Em tudo que a gente for fazer, temos que fazer com perfeição. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não merecia, né? Ele não merecia morrer como um pecador, porque ele não tinha pecado. A Bíblia diz, né, que ele não conheceu o pecado. Aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, fala que aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus não tinha pecado. Então, por que ele foi levado naquela cruz? Por que ele morreu? Por nós, né? Ele se fez pecado em nosso lugar. Mas aí depois, né? Deus o ressuscitou. Ele ressuscitou, né? Para mostrar ao mundo, né? Que ele morreu, mas ressuscitou. E um dia voltará novamente para buscar a igreja. Então, queridos, esta é a nossa aulinha de hoje. Não esqueçam, tá? De ser vigilantes em oração. Estar sempre orando. Faça desta palavra uma constante em sua vida. E imprima no seu caráter esta palavra. Lealdade. Lealdade. Seja uma pessoa leal, fiel, dedicada, cumpridor das suas promessas. Sabe por quê? Porque sendo uma pessoa assim, você vai ser sempre, né, apontado como uma pessoa de bom caráter. Amém? A tia vai se despedir agora de vocês, tá? E com muita saudade, que nós possamos nos encontrar logo, né? As nossas aulinhas possam ser, né, presencial novamente, tá bom? Um beijo para todos!